Paz do Senhor a todos. Eu sou Zico, tenho um PG da Rede de Casais, juntamente com a Juliana, e hoje nós vamos ler a Bíblia do capítulo 21 de Jó ao 24. Respondeu, porém, Jó e disse: ouvi atentamente as minhas razões, e isso vos sirva de consolação. Sofrei-me, e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura, eu me queixo de algum homem? Mas ainda que assim fosse, porque senão angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se esforçam em poder. A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como um rebanho, e os seus filhos andam saltando. Levantam-se a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade, gastam os seus dias, e num momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os filhos deles, e os ímpios dá o pago para que o conheçam. Seus olhos veem a sua ruína e ele bebe do furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se-lhes o número dos seus meses? Porventura a Deus se ensinaria ciência? A ele que julga os excelsos, more na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite, e os seus ossos estão regados de tutanos. O outro mora, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente fazem no pó, os seus bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos, com que injustamente me fazeis violência. Por que direis: onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura, ou não perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição, e arrebatado no dia do furor. Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura, e vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e ele arrasta após si a todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois as nossas respostas são a falsidade. Capítulo 22. Então sucedeu Elifaz, o temita. Respondeu Elifaz, o temita, e disse: porventura o homem terá de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as suas iniquidades? Por que penhoraste a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojastes as vestes? Não deste água de beber ao cansado, e ao faminto retiveste pão? Mas para o violento era a terra, e o homem tido
em respeito, habitava nela. As viúvas despediste vazias, e os braços dos órfãos como quebrantados. Por isso é que está cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino, ou trevas em que nada vês, e abundância de águas te cobre. Porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. E dizeis, que sabe Deus disto? Porventura, julgará por entre a escuridão? As nuvens são o escondedouro dele, para que não vejas. Ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura, consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento, um dilúvio se derramou. Diziam a Deus, retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele enchera de bens as suas casas, pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos ouviram e se alegraram. E o inocente escarneceu deles, dizendo, na verdade os ímpios foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir, como pedra dos ribeiros, e até o Todo-Poderoso, que será por ouro e por prata amontoada. Porque então se deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus, tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos, determinando tu algum negócio. Ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então, tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará ao humilde, e livrará até ao que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Capítulo 23. Ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga não se agradará do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao teu tribunal. Com boa ordem, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele, eu me livraria para sempre do seu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita, e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me, e sairei como ouro. Mas suas pisadas, os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios, nunca me apartei as palavras da sua boca. Prezei mais do que o meu alimento. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso, me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele. Porque Deus macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou. Porquanto não foi desarraigado ante as trevas, nem encobriu a escuridão o meu rosto. Capítulo 24. Visto que o Todo-Poderoso, se não encobriram os tempos, por que me veem os seus dias e os que o conhecem? Aos que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados, e os miseráveis da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto,
saem à sua obra, madrugando para a presa. O campo raso dá mantimento, a eles os seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao órfãozinho arrancam do peito e aceitam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem veste e aos famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as crianças gemem os homens, e a alma dos feridos clama, e contudo, Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que se apoiam à luz, não conhecem os seus caminhos, e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como ladrão. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo: não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas que de dia assinalaram, pois conhecem a luz. Porque amanhã, para todos eles, é como sombra de morte, porque sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. São ligeiros sobre a face das águas, maldita é a sua porção sobre a terra. Não voltam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim, desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se escurecerá deles, os vermes os comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança deles, e a iniquidade se quebrará como a árvore. Afligem a estéril, que não dá luz, e a viúva não fazem bem. Até os poderosos arrastam com a sua força. Se eles se levantam, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribando-se nisso, seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se alçam e logo desaparecem. São abatidos, encerados como todos os outros e cortados como as pontas das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Obrigado a todos que acompanharam a leitura. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso e Pai, grande és Tu, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e te pedimos, Senhor, que essa palavra crie raízes, Senhor, em nossos corações. E o Senhor abençoe a todos que acompanharam e que vão acompanhar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.